Oi, tudo bem? Você está no Joga Games, meu nome é Rafael e a gente vai começar hoje Magic the Gathering Tomo 1, Conceitos Básicos. Você que quer conhecer Magic the Gathering, já procurou, já leu e informações desencontradas muitas vezes? Bem, eu me senti assim um pouco no início, mas como eu tinha muita curiosidade, eu acabei lendo um pouco de tudo e meio que virei uma bíblia de Magic, de uma certa forma. Mas muitas vezes, quando a gente não encontra esse conceito centralizado, passa que a gente lê uma regra que agora não vale mais, que era uma regra de 10 anos atrás. E aí você encontra uma expansão hoje que as regras mudaram um pouquinho, radicalmente, né? Mudaram um pouquinho, mas radicalmente ao mesmo tempo. Isso pode gerar um pouco de problema, e se você quer simplesmente jogar o jogo e o jogo tem todas essas regras assim, você desanima. Então eu fiz mais ou menos um roteiro que não é pequeno, mas também eu não vou me concentrar tudo nesse vídeo. Eu vou fazer outros milhares de vídeos sobre o Magic para dar essa noção como é que se joga esse jogo que é de estratégia. Então antes da gente começar, vai passar a nossa vinheta e a gente volta, tá? Vamos lá. Opa, tudo bem, pessoal? Vamos lá. O que é Magic? É um jogo de estratégia competitivo. O objetivo é você vencer o seu adversário, que é um mago tanto quanto você. E você precisa dessas cartas, tá? Porque são variados tipos de cartas. Eu vou dizer cada carta aqui, qual o tipo de carta que tem no jogo. Algumas expansões podem incluir novas cartas, mas essas são as mais padronizadas. E você tem tanto de pontos, dependendo do seu formato de jogo. Tem vários tipos de formato de jogo. E esse é o seu objetivo. Pode parecer simples, mas a ideia do Magic, e veja bem, eu não estava procurando Magic na época, eu estava procurando um jogo de tabuleiro. Porque eu estava procurando um jogo de tabuleiro que fosse de RPG. E a grande maioria dos jogos de tabuleiro não são de RPG, são de estratégia. O único de RPG que eu conheço é Dungeons and Dragons, que eu só descobri isso meses depois de já ter adquirido uma coleção muito grande de Magic, tá? No ano passado, exatamente no ano passado, nessa mesma data, eu nem sabia o que era Magic. E agora eu sei mais do que nunca. Aqui na descrição tem um link do blog Mundo Pauta que está escrito assim: Diretório MTG, que é Magic the Gathering. Tem mais ou menos uns 50 artigos que eu escrevi sobre Magic the Gathering. Aqui dá para eu ilustrar melhor, né? Então vamos lá? Ok, a gente já sabe que é um jogo de estratégia competitivo. Como é um jogo de mago, você precisa de cartas conhecidas como terrenos para gerar mana. Porque sem essa mana você não gera nenhuma dessas cartas aqui. Você está vendo aqui em cima que tem uma numeração, tem um 3 e uma gotinha de água. Isso é mana. Você precisa de mana para poder conjurar isso aqui. E as manas são essas aqui. Tá? Essa é a mana azul. Você gera para cartas de mágica azul. Aí é ilha, no caso aqui é planície, que é mana branca. Aqui é pântano, no caso é mana preta. Aqui é a mana vermelha, que no caso é a montanha. A mana verde, que é o caso a floresta. E essa daqui, o último, tem que exemplificar, isso aqui é conhecido, esses aqui que eu passei, esses aqui que eu mostrei para vocês, é conhecido como terreno básico. Terreno básico, depois para montagem de deck eu falo por que o terreno básico e por que terreno portão ou Fatlands, elas fazem todo um sentido quando você tem que montar um deck e você tem uma limitação de cartas para elas. Dependendo desse formato, você tem essa limitação. Não vou entrar nesse detalhe ainda, senão confunde a cabeça. Esse daqui é um portão, né? Aqui você consegue gerar, por exemplo, duas manas. Né? Portão da Guilda de Azorius é a combinação de duas cores. Guildas. Guildas é quando a gente fala. Guildas é tipo grupo, né? Facção. É quando a gente faz combinação de cores. E no Magic você tem 5 cores. Portanto, 5 manas. Cada uma dessas cores tem uma característica. Tá? Eu gosto da mana azul. Mas antes de eu aprender alguma coisa sobre Magic, eu já gostava do azul mesmo.
E quando eu entrei no Magic, a coisa mais interessante é que aquela questão de psicologia de cores, aquilo que a gente lê de vez em quando em artigo de neurologia, de psicologia, das influências das cores, no Magic isso cai como uma luva, porque é justamente isso. O que o azul significa, o que o verde significa, o vermelho significa lá. Então, o que você aprendeu de psicologia, você consegue aplicar em Magic. Não é interessante isso? O mais interessante é essa questão. O azul, por exemplo, é a cor do conhecimento, a cor da tecnologia, a cor da melhoria, da auto-melhoria. É uma cor social que quer melhorar o mundo que vive. A maior parte das cartas do azul é justamente você antecipar os seus movimentos e, inclusive, retardar os movimentos do seu adversário. Porque isso demanda de você ter conhecimento do campo de batalha. No caso da mana branca, tá? No caso da mana branca, você tem da proteção vida. Então você tem muita carta que te dá vida. Se você jogar no formato Standard ou Modern, acho que Legacy também, mas eu nunca joguei Legacy Vintage na minha vida. Nem Pioneer, né? Nem sei se eu estou falando certo o Pioneer, mas todos eles, você começa com uma pontuação de 20 pontos. Então, com a mana branca, por exemplo, você tem cartas que aumentam essa pontuação, garantindo que você tenha mais resistência contra o seu adversário. Faz todo sentido quando você tem um número de cartas definido por turno e quando você tem um número de cartas total. Então, imagina se você vence o outro por cansaço, porque você está aumentando sua proteção de vida, né? Sua vida, né? Você está aumentando sua vida. Então, você está com 20 e termina com 60. Como é que o cara consegue te matar depois disso? É muito complicado. Tá? Tem a mana preta, que é a mana onde você tem exército de vampiros, de zumbis. É praticamente a mana da necromancia, né? Montanha é a mana da agressividade, do dragão, dos goblins. Essa aqui é a mana do crescimento, é a mana da simbiose, né? É a floresta, é a mana da mutação. Possivelmente você deve ouvir algum momento ou ler termos como ramp e bufar, que são termos que tem cartas na floresta, por sua natureza, que você aumenta a capacidade dos monstros. Então, praticamente, você tem criaturas gigantescas. Tá? Você aumenta a capacidade de dano e de resistência delas. A floresta ela é própria para isso. Essas são as 5 manas. Cada uma delas tem essa questão da estratégia. Então, para resumir, as manas são verde, crescimento. Vermelho, agressividade. Azul, conhecimento. Mana preta é a mana digamos, da ressurreição. E a branca, que é a mana da proteção. E esses decks, quando a gente monta, né, esse conjunto dessas mágicas que a gente constrói ela com uma característica específica, que depois vem a ser até o nome dos decks. Se você procurar na internet, você vai ver nomes de decks até estranhos, como, por exemplo, o W contra o Azorius. O que é isso, né? Esse nome está dizendo várias informações. Um está falando o arquétipo do deck, o outro está falando uma característica, e o outro está falando, às vezes, até mesmo a cor envolvida. Porque o deck azul é conhecido como deck control. Mas na prática, muitos outros decks podem ser conhecidos como deck control. Então você pode dizer qual é a cor que está ali combinada. Então muitos os nomes do deck não é uma coisa inventada do nada. Existe toda uma nomenclatura do próprio Magic que é criado. Então a maior parte dos jogadores, quando cria esse deck, ele cria com a intenção de que quando a pessoa lê, ela já sabe mais ou menos a estratégia que aquele deck vai fazer, que aquele conjunto de cartas vai te trazer em campo. Nós temos vários formatos. Eu, particularmente, só joguei 3 até hoje. Formato Standard, que é o padrão, que é o competitivo, é aquele que... O competitivo não é só o nome, ele é utilizado em torneios. O Modern, que é conhecido como histórico, ele não é elegível para torneio, você não joga ele em torneio, mas você tem uma variedade de expansões maiores. No Standard, por exemplo,
Você só tem as 5 últimas coleções. E o Modern, eu acho que são umas 20. Mas eu tô jogando de cabeça. Eu nunca contei exatamente. Eu sempre me deixei livre porque o Modern, como ele tem essa liberdade de coleções, né? As expansões. E, e claramente eu não tenho todas as expansões. Eu nem liguei muito o fato de quantas expansões de fato ele contabiliza no formato do Modern. O Commander é um jogo em que eu vou mostrar isso, né? A criatura lendária. Criaturas lendárias, né? Eles são comandantes. E você monta um deck de 100 cartas. 99 cartas, uma cópia cada, exceto terrenos básicos. Ou seja, terrenos básicos você pode ter 1000 cartas no deck. Tá? Não é a mesma coisa com uma criatura. Uma criatura, por exemplo, uma criatura ou uma mágica ou um encantamento, por exemplo, você só pode até 4. Tá? Mas tem algumas cartas que permitem suas habilidades você ter mais, mas é exceção. Eu acho que a de 7 anões permite você ter 7 cartas do mesmo. Tendo Vintage Legacy, eu na verdade só estou citando para vocês terem ciência, porque eu nunca joguei esses dois formatos. O Pioneer também nunca joguei na vida. E o selado é o formato de mínimo de 40 cartas, e geralmente jogados em eventos chamados como pré-release. Pré-release, na verdade, é um evento que muitas lojas credenciadas do Magic, espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, utilizam para lançar as novas coleções. Tá? É uma forma de propaganda. Eu vou falar muito por alto duas coisas que eu vou falar com muito mais minucioso, de uma forma mais minuciosa no próximo vídeo, que é a estrutura de uma carta, né? Aqui eu vou falar sobre raridade e expansão de uma carta. Eu vou pegar essa carta aqui, manipulação em massa. Que é o seguinte, a manipulação em massa, você tem desse lado daqui, né, onde está o meu dedão, você tem aqui um ícone que representa a lealdade de Ravnica. Lealdade de Ravnica eu acho que já está fora do modo standard, porque como entrou o último agora, o Ikoria, e foi lançado o Core 7.21, possivelmente ele deve estar fora. Eu não sei se é a lealdade ou se as guildas de Ravnica. Tá? Aqui na verdade é a lealdade, eu acho. Ou é a guilda. Não. Isso aqui é a guilda. Lealdade é outro. Aqui corrigindo. Isso aqui é a guilda de Ravnica. Tá? Guilda de Ravnica. E aqui nós temos aqui o fator de raridade. Dá para ver através do ícone que ele está meio dourado. Bem, nós temos várias cores aqui, né? Nesse daqui a gente está com um vermelho. Esse aqui, esse ícone daqui, tá prateado. E esse ícone daqui, né, tá preto. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa carta daqui, que é do Teros Além da Morte, tá? Ela é uma carta mítica. É uma carta rara de achar, bem rara, e normalmente uma carta extremamente poderosa também. A raridade não é só o que você acha no booster, ela é muito poderosa também. Essa é uma carta lendária, ela é mais provável de achar do que a mítica, e ele também tem uma boa capacidade, né? Nessa daqui tem indestrutível, né? Claro que tem um pré-requisito para ser indestrutível nesse caso. Nesse caso também é uma carta incomum, que é o prateado, tá? E aqui você tem um encantamento saga, você tem alguns passos e você tem alguns efeitos que esses passos geram para você durante a sua jogada. E aqui é uma carta comum. Essa aqui é da expansão Ixalan. Tá? É uma expansão de pirata. E assim, ela não é uma carta qualquer também, né? Ela tem um peso, depois a gente vai falar sobre mecânicas. Eu prefiro até dizer mecânicas no próximo, porque como eu digo, é conceitos básicos, só para saber assim, quais são as cartas que fazem parte do Magic. Que é o que eu vou falar a seguir, na verdade, antes de eu falar as cartas, eu vou falar um pouco. Se bem que na verdade eu vou passar esse conceito de metagame e rotação para o próximo. Que metagame e rotação é necessário mais do que um vídeo, na verdade. É um conceito simples. Metagame é definição de jogo, tá? Mas falando dessa forma assim, de definição de jogo em que sentido? E rotação é quando
quando uma coleção ela é lançada, algumas cartas são banidas no meio do caminho, outras cartas são removidas, suspensas ou restritas, aí tem uma diferença entre essas definições. E existe também digamos assim, se você está jogando no standard competitivo, uma coleção inteira já foi embora, tá? E você não pode utilizar as cartas daquele pack. E aqui, para finalizar, já que a gente já está nos 15 minutos, eu vou falar sobre os tipos de carta. E é uma coisa bem rápida para falar. Deixa eu ver se eu não misturei aqui. No Magic nós temos vários tipos de cartas, tá? E como eu falei no início do vídeo, pode haver cartas que são, por exemplo, novas para aquela expansão, mas esse formato que eu vou falar para vocês é uma coisa que já está sendo utilizada há mais de 15 anos, então ele dificilmente vai mudar assim radicalmente. Mas é só para ter uma noção, já que, né, tem que começar por algum lugar. Nós temos aqui as cartas dos terrenos. Esse é um tipo de carta que não tem custo nenhum para você conjurar. Você tem o direito de baixar esse terreno por turno quando você tiver ele em mãos, tá? Quando você joga o Magic, você não escolhe a carta que você vai jogar. Você não pega o baralho e escolhe. Você coloca o baralho assim e por turno você tira uma carta e vê qual que tira, tá? E aí você vai, né, jogar essa carta e aí você tem a carta de terreno. Essa é a carta, a carta de terreno é o seu combustível, tá? Você tem a carta de mágicas. O que eu vou falar para não embananar o meio de campo, todas as cartas que vocês estão vendo aqui, exceto terreno, é mágica. Só que eu costumo separar porque na prática é assim que eu vou falar agora. Mágica, você tem mágica instantânea, você tem feitiço e você tem encantamento, aura, saga e encantamento. Aqui eu esqueci de pegar o encantamento só, mas tem só uma diferença entre eles, que eu posso falar citando esses aqui. Esse aqui é sorcery, mas é feitiço. Feitiço significa dizer que é uma carta que você só pode jogar no seu turno, tá? Encantamento, saga, é um encantamento que tem um conjunto de etapas que, né, você acaba, né, quer dizer, tem um conjunto de etapas, né? Falar mais do que isso acaba engasgando aí a cabeça. Mágica é instantânea e aqui o encantamento saga você só pode jogar no seu turno, tá? Essas cartas que estão aqui só pode jogar no seu turno. Essa mágica instantânea você pode jogar no seu turno e no turno do outro, do seu adversário. E esse que é o grande macete de você pensar de não utilizar todas as manas no seu turno. Às vezes você pode dar uma surpresa no seu adversário. Ele pode colocar um monstro para te matar, mas você tem uma criatura que, né? Aqui no caso você aumenta a sua criatura. Então você poderia, por exemplo, a criatura dele tenta te atacar, você pode bloquear com uma criatura que poderia morrer, mas agora não vai morrer, porque você tem esse coelho na cartola. E tem o encantamento aura. E tem o encantamento também que não é aura. O encantamento aura para o não encantamento aura, a diferença é que isso aqui fica colado numa criatura, tá? O encantamento aura fica assim, tá? O encantamento sem ser aura, ele fica aqui no campo de batalha, mas ele não fica dessa forma. Na hora, pode parecer que, mas aqui, e aqui qual é a diferença? É porque quando você acerta uma criatura e mata a criatura, o encantamento aura vai embora. Se você mata uma criatura e o encantamento não é aura, ele continua no campo de batalha. O único jeito de você destruir é destruir o encantamento individualmente. Tá? Essa que é a diferença. Essa aqui é a carta ficha. A carta ficha token, também como é conhecido, é quando você tem uma carta que gera ela. Ela não entra no campo de batalha, ela não está no seu deck. Tá? Ela entra se você tiver uma carta que invoca ela. Então você precisa, né, de uma carta que invoca ela. Esses aqui são as cartas artefato. A carta artefato ela tem vários tipos. Artefato veículo, tá? Artefato apenas, artefato equipamento e artefato criatura. A diferença do artefato para as demais cartas é que o custo de mana dela, que é isso aqui, esse valorzinho aqui em cima, é que qualquer mana das 5 manas pode gerar isso aqui, tá? Não necessariamente, você pode ter, por exemplo, um deck de uma cor só, digamos azul.
Se você colocar essa mana, esse artefato, você facilmente pode fazer isso. Mas tem cartas, por exemplo, híbridas, que é esse caso aqui, que você precisa de terreno azul e preto para poder conjurar. Então você precisa obrigatoriamente ter 2 terrenos no seu deck. No artefato você não tem essa necessidade. Mas não é só artefato que é mana incolor, não, tá? Tem cartas mesmo que são assim incolores, mas é até raro de conseguir. Só para ter uma ideia de que você não está encontrando nenhuma carta que seja misteriosa, que só você encontrou. Esse efeito aqui é foil ou metalizado, né? Aqui o que eu quero mostrar é que isso aqui é um Planeswalker. Planeswalker é como se fosse uma carta herói. É uma carta que tem habilidades específicas, não é considerado uma criatura, então ele não pode atacar e tampouco bloquear. O único jeito de você defender um Planeswalker é uma criatura bloquear o ataque de outra criatura, tá? A única defesa desse Planeswalker aqui são criaturas como essa aqui. Tá? Essa criatura aqui pode defender ele, ele não consegue defender. Tá? E você tem essas habilidades aqui, né? Você tem essas habilidades aqui embaixo. Que, assim, as outras cartas têm essas habilidades, mas é diferente. A mecânica dela eu vou ensinar nos próximos vídeos. Mas o que você precisa saber é que Planeswalkers é uma boa forma de você criar um dos melhores combos. Mas não se firma só nele. Tem outras formas de criar combo. O que é combo? É tudo que você precisa saber para ganhar em Magic. Um deck sem combo é um deck que não faz muita coisa, tá? E o Ashioka, a Inspiração do Pesadelo, ele também, olha aqui como é que ele precisa. Precisa do azul e da mana preta para poder gerar ele, ok? Eu acho que já falei tudo e a gente fica com esse vídeo por aqui. É um vídeo longo, mas eu precisei fazer que esse conceitos básicos, é longo mesmo. Próximo vídeo deve ter 15 minutos, porque eu vou falar específico de certas coisas e a gente vai começar a ter uma ideia de como jogar. Tá? Eu já vou montar um deck, tá? Eu já tenho um deck formado, eu vou mostrar como é que a gente faz as jogadas. Turno 1, turno 2, pilha, não sei o que, tá? Para ter uma ideia de como é que joga Magic. Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilha com os amigos e tenha uma boa semana.